Boa Ernesto tarde. Denardim. Olá, boa tarde, 1h04. O Sala de Redação está no ar e de imediato eu quero um contato com o Rodrigo Oliveira. Ele saiu de uma entrevista coletiva do Rafinha, nós transmitimos um pedaço, mas o Rodrigo vai dizer agora que mais disse o Rafinha, que encanta o Maurício Saraiva porque gosta de samba, agora tu vê. Bom, vamos lá, Rodrigo. Pedro, amigos do Sala, chamou a atenção a declaração do Rafinha sobre a política do Grêmio de aproveitamento da base. Vale lembrar que o presidente Romildo Bolzan Júnior, quando ainda descartava o Rafinha, dizia que o Grêmio não queria contratar veteranos para trancar os garotos. O Rafinha disse que o presidente Romildo foi muito feliz na sua ideia de usar a base, que ele considera isso importante, e disse que ele, Rafinha, pode ajudar o Grêmio a revelar garotos, porque a frase dele foi: onde eu jogo, eu tenho um filho. Ele estava se referindo ao Wanderson, que ele, Rafinha, acredita que pode ajudar o garoto com a sua experiência, pode passar a experiência para os jovens, como já fez no Flamengo, no Bayern de Munique, entre outros clubes. E o Rafinha disse, Pedro, que acredita que a sua presença no Grêmio também vai ajudar o clube a contratar jogadores de impacto. Na sua postagem do acerto do Grêmio, um dos comentários foi do goleiro Manuel Neuer, do Bayern de Munique. E disse o Rafinha que vários atletas do Bayern telefonaram para ele ou mandaram mensagem parabenizando. Ou seja, o Grêmio está sendo divulgado e, de certa forma, na visão do Rafinha, ele sendo um jogador vencedor, jogadores vencedores vão para clubes vencedores. E atletas querem jogar em clubes vencedores. Por isso, o Rafinha acredita que a sua presença pode ajudar o Grêmio a formar um time competitivo, e um dos alvos é o amigo dele, Douglas Costa, Pedro. Muito bem, mas tem uma coisa muito importante. Em nenhum momento ele disse que poderia jogar no meio, é isso? Não disse, pelo contrário. Em vários momentos ele se colocou como lateral direito, porque ele citou os demais laterais, o Wanderson principalmente, e os garotos, ele falou no Vitor, imagino que esteja se referindo ao Vitinho, que é lateral esquerdo, mas tem o Felipe também. E a informação que eu tenho é que o Grêmio contratou ele para ser lateral direito. Claro que o Renato pode fazer um teste ou pode circunstancialmente fazer essa experiência, mas a ideia inicial é usar ele como lateral. Esta Legal. É a melhor notícia depois da contratação do Rafinha para gremistas em geral, Pedro, porque o Rafinha é o cara que, de tanta qualidade de lateral direito, fez o Guardiola trazer o Lan, que era lateral direito e um dos melhores, se não o melhor do mundo. O Guardiola, quando no Bayern de Munique, trouxe o Lan para o meio-campo. Depois a seleção alemã aproveitou a ideia do Guardiola. Em 2014, o Lan jogou parte da Copa no meio-campo. E o Rafinha foi aproveitado de lateral. Então, o Rafinha foi lateral para o Lan jogar no meio. E depois do Flamengo, a única vez que o Jorge Jesus, recém-chegado, tentou inventar algo, um lance, foi lá contra o Emelec no Equador, botou o Rafinha no meio, e não por culpa do Rafinha, a mecânica de jogo do Grêmio do Flamengo foi um completo desastre. O Flamengo tomou 2 e podia ter tomado mais do Emelec. E nunca mais jogou no meio de campo o Rafinha. Então o Grêmio traz um reforço extraordinário para jogar numa posição onde ele agrega qualidade, onde ele ensina o Wanderson, que ele brincou de se transformar num filho dele, mas de lateral direito. No meio, você trazer um jogador com esse tamanho, fazer um esforço para adaptá-lo numa posição adiantada, onde ele já não funcionou antes, eu não veria nenhum sentido nisso. A não ser numa emergência, né, Maurício? Aí pode ser. Aí é outra cara, né? Aí é outra história, outra cara, uma eventualidade, premido por um jogo, uma necessidade muito específica. Mas esse exemplo que tu trouxeste agora é muito enfático, né? O Flamengo, claro que era o começo do trabalho do Jesus, mas quase coloca em risco uma classificação na Libertadores, porque este redesenho com o Rafinha na linha mais de cima acabou não funcionando. E aí tem que buscar a classificação nos pênaltis, inclusive, né? Parece que ele vem para ser lateral direito mesmo. Mas eu não descarto, Maurício, Diogo, boa tarde aos amigos, que ele jogue no meio. Me parece que o ensaio do Alisson foi algo que a gente não deu tanta importância. Pois é, eu concordo contigo. O Alisson no meio campo, Pedro, e o Alisson é um jogador que é da confiança do Renato, até por todo o empenho dele no trabalho coletivo. Ele já deu uma observada no Alisson no meio. Mas o resultado foi sub-0, Léo. O resultado foi sub-0 contra o Pelotas. Mas o Alisson Maurício, nunca jogou por ali, né? No Grêmio não, mas na origem dele sim, né, Bagé? Mas a origem dele ele era pelo lado esquerdo, né? Ele era um extrema esquerdo, no Grêmio ele virou um extrema direito, né? No Cruzeiro ele com o Celso Rotti ele foi um meia esquerdo no início da carreira. Mas assim, eu não tô nem avaliando o resultado, e concordo contigo, não foi bem. Não se adaptou, muito tempo sem estar por ali.
Mas me pareceu uma observação para algo futuro, para daqui a pouco fazer um encaixe, né? Enfim. Não fechou porta. Sabe que o Rafinha será meio campo no Grêmio. Pois é. Eu aposto contigo que não, Guerra. Na segunda e na quinta, no coletivo, no rachão. Pode ser, ele vai ser lateral. Pô, fez a pausa e eu me atirei, Guerra. Se o Grêmio quisesse comprar um meio campo, não comprava o Rafinha, rapaz. Porra, nós perdemos um programa ontem discutindo o Rafinha no meio. Vem cá que Rafinha no meio. O Daniel Alves do São Paulo. E fizeram essa bobagem de botar ele no meio. Não tem nem meio nem lateral. Eu inclusive, estou torcendo para que ele seja realmente utilizado na lateral. E sabe que eu gostei muito dos primeiros momentos do Rafinha, já anunciado pelo Grêmio, pela postura e o tamanho que ele tem, né? Que não é surpresa, mas é importante que a gente se atente para isso. O Rafinha tem todo um cuidado, inclusive, ou seja ele ou quem cuida lá do material de redes sociais dele, onde ele já postou camisa com o nome de filhos, com o nome da esposa, ou seja, ele comprou essa ideia. As primeiras palavras do Rafinha escritas na internet, ele teve todo um cuidado de, inclusive, reproduzir cânticos de algumas torcidas do Grêmio. Ou seja, é o cara desse tamanho todo que a gente está falando, que desperta comentários e ligações de atletas do mundo inteiro, amigos dele, é esse cara dentro de campo, que chega também para acrescentar como uma liderança, e ele tocou um ponto na entrevista coletiva, que ele destaca justamente esse trabalho prometido pelo presidente Romildo, inclusive, já confirmando uma informação, o Lucas Araújo está sendo emprestado para o Bahia. Mas não é porque está sendo, na minha opinião, não é porque está sendo fritado o Lucas Araújo. Concordo. O Renato conseguiu enxergar, ou a toda a comissão que trabalha no Grêmio, juntamente com o presidente, que o Fernando Henrique e o Bobson, eles se encaixam melhor no estilo que o Grêmio está acostumado a jogar. Então o que faz com o menino? Deixa ele aqui azedando? Não, empresta ele para que ele pegue a experiência. E o Michel vai ser um caminho parecido também, né? Caminho do empréstimo, tu acha? Caminho do empréstimo. O Michel vai estar naquela barca. O Vitor Ferraz, por exemplo, vai jogar agora no meio de semana a partida de despedida. Depois ele vai embora. Como tantos outros jogadores que não têm espaço. A informação que eu tenho é que o Michel fica dentro do grupo. Se precisar do volante, aquele volante tradicional, ele vai ser escalado. Pode ser também. O que eu quero dizer é que esse cuidado hoje que se tem, na minha opinião, é um cuidado da base, de pegar o menino que tem qualidade. Foi feito com o Léo Chu. O Léo Chu jogou todo um ano de Série A com a camisa do Ceará e ficou um pouco mais perto do pronto para poder ser opção no Grêmio. Acho que não frita de vez o menino. Ele não vai jogar aqui e empresta para pegar a experiência. Mas aí a importância da observação, né? Quando a gente fala de observar jogadores da base, a gente sempre pensa assim, tem que colocar os meninos da base para descobrir um grande jogador. Mas tu também descobre os jogadores que, olha, esse aqui não está exatamente pronto ainda. Ele precisa de um outro processo, ir para um outro clube, jogar, ter sequência. Também valeu então para o Lucas Araújo ele ter entrado e não ter ido maravilhosamente bem para saber que ele tem um outro passo para cumprir. A direção do Inter, que tem um projeto bem interessante, ela diz o seguinte, que ali na frente, em 2 anos no máximo, ela quer ter 40% dos seus jogadores, do grupo de jogadores formados na base. Então significa dizer o seguinte, não se faz um time de futebol só com meninos, tu tem que ter os jogadores criados. Exato. Lá no Internacional tu nem tem o Patrick, só com cascudos. tem o Edenilson. Exatamente, tu faz uma mescla. Então 40% é um número, eu acho que pode ser 50%, mas a direção do Inter fala em 40%. Tá? No grupo ou no time? No grupo, time. Mas no grupo hoje já tem quase. No time, o projeto do Inter é 40% no time. No grupo hoje já tem isso. Sim, mas dos 11, 5. melhores que os então outros. É no time, é isso que eu estou dizendo. 11, 4 ou 5 titulares. Boa tarde, Pedro. Não, mas já tem 2 ou 3, né? Vai ter que ter mais gente. Mas não teve time vencedor aqui no Rio Grande do Sul só com garotos, só com gente mais experiente. Né? É verdade. Não teve. Nunca teve. Nem em lugar nenhum, Potter. Essa mescla é a que funciona, né? Essa é a mescla que funciona. O Santos às vezes exagera nos meninos, né? Mas ali tinha ali o Paulo Almeida, tinha quem mais? Tinha o Léo. André Luiz, Alex, Robinho, Diego, o Paulo Fábio Costa. O próprio Inter dos anos 70 era cheio de jogador da base, mas tinha os cascudos que vieram em 76, veio o Marinho Pérez. O programa de rádio tem que ter o Pedro Ernesto Tenardim e tem que ter o Bagé. Tem que ter o menino Bagé e tem que ter o Pedro Ernesto Tenardim, né? Por isso porque ele tem experiência e aí o Bagé traz a sua meninice. Meu medo é que ele dissesse que tem que ter o craque e o fraco, né? O craque seria o Pedro, sem dúvida. Não, aí não, o time vencedor até tem uns caras ruins, Bagé.
escondido ali naquele time bom. Quem Às são vezes os é ruins empurrado. aqui no sala de redação Não na tem, tua né? avaliação? Não tem, porque aqui a camiseta pesa. Aqui o ruim ele é Por isso é emprestado. o Sala, né, Pedro? Pô. Aqui o filho chora e a mãe não ouve, Pedro. Aqui o Quem não filho tem? chora e a mãe não ouve. É uma loucura, é uma loucura. Não, mas em todo caso eu quero dizer para você o seguinte, se está no grupo 40% de jogadores formados na base, há uma tendência muito grande que 40% estejam no time. Eu acho que é por aí o raciocínio. É que essa é uma parte que depende mais de desempenho depois que você dá a chance do cara treinar entre os profissionais, né? Você não pode fazer uma determinação prévia de cota de meninos feitos em casa, porque lá pelas tantas, se o cara não responder, ele vai ser por cotista. No futebol não funciona. A gente pode discutir eventualmente num outro fórum se funciona na sociedade, mas no futebol a cota não funciona certamente. Mas, Maurício, isso muda todo o processo, inclusive, não de seleção, mas de apresentação de jogadores. Se o Inter conseguir passar de maneira real, que é um clube onde meninos bons de bola são aproveitados, isso vai chamar cada vez mais meninos bons de bola. Porque tem clubes no Brasil que o menino não vai jogar. Ele não vai jogar. Ele vai chegar aos 20 anos de idade e ele não vai jogar. O Inter era um clube assim. O que o Inter desperdiçou de meninos nessa década que acabou agora não é brincadeira. É só pegar aí o rol de meninos que deram certo. Isso direciona o trabalho, Potter. A partir do momento que tu tem uma meta e que tu tem um planejamento traçado para isso de em 2 anos, tu direciona o trabalho. Tu faz toda a tua estrutura trabalhar em função de bater essa meta. E mais a quantidade te traz qualidade, né? Os meninos, os familiares dos meninos, os empresários dos meninos, principalmente a gurizada, sabe, se eu jogar bem aqui, eu vou ter chance no titular, vou ter sequência e aí eu vou ir. O que acontece no River Plate? Um menino do River Plate que está arrebentando na base, está fazendo tudo certinho, ele tem certeza que ele vai jogar um clássico contra o Boca Juniors no Monumental de Nunes. Ele tem certeza. Isso vai acontecer. Tu tem tanto razão nisso que eu estou me lembrando aqui, acho que talvez o Leonardo também vá lembrar. Uma vez eu fiz uma matéria sobre isso, aproveitamento da base, quando o Pato era o cartão de visitas do Inter, né? Ele até pensou em vir para o Grêmio, mas aí ele veio para o Inter tinha categorias mais sub-abaixo, ele chegou e foi para o Inter. E aí os profissionais da base do Inter diziam que a gurizada chegava querendo ser o Pato. Porque antes teve o Daniel Carvalho, foi indo, os caras queriam do país inteiro. Não, eu vou lá porque eu quero ser o Pato. O cara tem 16 para 17 anos e está jogando. Era um atrás do outro que vinha, até para não ser usado. Olha, esse aqui não dá para deixar. Hoje isso acontece no Grêmio. Mas vinha. Hoje isso acontece no Grêmio. O Oscar veio para o Inter, numa parceria, claro, do Fernando Carvalho com o Juliano Bertolucci, tinha uma boa relação com o clube, né? Aquela questão do agente, confiar no dirigente. Mas o Oscar vem para o Inter em um momento em que o Inter... hoje com isso. O Inter absorvia muito jogador da base. E aí o cara que tem uma joia como o Oscar, ele olha o mercado e diz, quem é que está aproveitando meninos? Lá no Inter ele vai ter espaço. Trouxe para o Inter. E o Oscar jogou 1 ano e meio no Inter, nem isso, né? E aí vai direto pro Chelsea, né? Não estou errado, né? É isso que acontece, direto pro Chelsea. Aquele é um negócio impressionante, porque o Inter consegue, basicamente de graça, um jogador tirado da base do São Paulo e depois o revende com um custo zero, atirando as custas advocatícias, né, da questão, mas o que entra de dinheiro depois na ida para o Chelsea. E uma outra ponta interessante, né, é que se você pensar no futebol brasileiro hoje, meio ano atrás, com aquilo tudo que o Palmeiras contratava, qualquer um de nós talvez dissesse assim, rapaz, se tem um lugar para menino não ir porque não vai jogar, é o Palmeiras. E aí o Palmeiras consegue, por força da dinâmica do futebol, o Palmeiras vai vendo que além dos seus contratados, Alex, ele precisava usar a qualidade que ele já dispunha na base e estava embaixo dos olhos dos caras. E quem fez isso com maior profundidade foi o Andrei Lopes. É que esses 2 anos do Palmeiras, citados agora pelo Maurício, eram anos que, vamos botar um nome, tinha lá o Alexandre Matos, diretor executivo, e a característica do Alexandre é essa, ele foi pro Cruzeiro, ninguém da base subiu, era só cascudo. Ele passou pelo Atlético, ninguém da base, ele contratava. E contrata quando tem dinheiro no caixa, né? Não é nem aquele cara criativo. O Palmeiras chegou a contratar 2 zagueiros, um estava jogando no Curitiba, chamado Juninho, que ele comprou e emprestou. O outro menino estava no Botafogo, chamado Emerson Santos, ele comprou e emprestou para o Inter, ele comprava e emprestava. O Palmeiras lançou um centroavante chamado do Botafogo, o Palmeiras ganhou 3 Brasileirões e 2 Copas do Brasil assim. Ele lançou um menino chamado Papagaio, um centroavante, de primeiríssima qualidade, mas ele não jogou. Aí ele foi emprestado para o Galo não aproveitou, ninguém mais sabe onde é que está esse menino.
é característica de gestão, né? O Palmeiras mudou, mas Bagé, ter dinheiro na mão não é sinônimo de acertar contratações, né? Não, esse é o grande acerto do Alexandre Bagé. Ele ganhou muito. No Cruzeiro também. É que no Palmeiras, Potter, chamava atenção porque a base ganhava. A base do Palmeiras ganhava um campeonato atrás do outro, inclusive mundial. E campeonato estadual, então, era sub-15, 16, 17, 18, ganhava tudo e não usava. Fala, Guerrinha. O Flamengo gastou bem o dinheiro. Gastou muito bem. Pois é. Talvez a melhor gastança nos últimos tempos no Brasil. É que é difícil gastar bem dinheiro. Mas o Flamengo... Quantos meninos tem no time do Flamengo? Hoje nenhum. Agora tá jogando mais. Só o goleiro. Mas o Reinier e o Vinícius Júnior bancaram essa operação. E o Paquetá. E o zagueiro Tuller também. Eles bancaram, mas não ganharam. Quem ganhou foi os outros. Quem cantou foi os outros, não foram eles. O Renier estava no grupo campeão, sim. O que eu estou querendo dizer... Não, no grupo é diferente, no time não. Não, titular não, titular. O que eu estou querendo dizer é que o dinheiro fez tu comprar bem. E tu comprou bem, claro que também tem um outro detalhe. Deu uma sorte danada, hein? Não é mole encaixar 9. Encaixou 9. Entendeu? Encaixar 2 já é uma bronca, né? Encaixaram 9. Mas aí, agora, quem ganhou foi esses caras aí. Aliás, quem vem ganhando no futebol brasileiro é quem vem gastando. Essa é a real. Os últimos campeões da Libertadores são os maiores gastadores da América. E os últimos campeões brasileiros, os últimos 3 campeonatos, são os maiores gastadores do Brasil. Então vai ganhar o Atlético. Aí passa por estratégia de negócio. É que um monte de gente gasta, só ganha um. Passa por estratégia de negócio. É que esse ano é o que mais está gastando. O Flamengo, o que ele faz? O Flamengo ele passa por um período sem gastos. O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil. Maurício pode me ajudar, que tem uma memória flamenguista mais apurada. Com Paulinho e Brocador. Foi com o Pelaipe? Parar na lateral que, aliás, direita. Maurício, era muito melhor que o time de 2019. É que aí os críticos não querem enxergar. Mas aí não tinha dinheiro. O time não tinha badalação. O Flamengo já ganhou com vários jogadores. O problema é que o time de 2019... Ele, além de ganhar, golear, ele dava espetáculo. Era bom. Sensacional de ver jogar futebol. Que passou por uma... Tu olhava o primeiro tempo, tomara que saia tomando 3-0. Que é pra ter graça o segundo tempo, senão não tinha. É que passou, Guerra, por uma reestruturação financeira e ela foi baseada na sua formação, nas suas categorias de baixo. Ela foi baseada na venda do Vinícius Júnior, do Paquetá, do Jean Lucas... Né, do Reinier, que renovou e foi vendido um ano depois, para tu alimentar essa operação toda. O Palmeiras parou lá atrás, o Alexandre Matos saiu, né, e aí o clube refez o seu planejamento. Nós temos uma base que ganha tudo, nós vamos apostar nesses jogadores da base, tanto é que agora, eu entrevistei o Cícero, logo depois da Copa do Brasil, e disse, nós não temos uma fornada com tantos jogadores que nem a gente tinha agora. Isso vai dar uma estancada. Mas é assim que era, né, Léo? O projeto do clube era o quê? Era a base. O Palmeiras tem um grupo enxuto, e aí ele consegue ter mais jogadores de nível elevado, ter um percentual maior de jogadores no mesmo nível. E o Palmeiras apostou em logística e estrutura de CT, de... Léo, se cria uma coisa... Em que lugar chegou o Palmeiras no Brasileiro? Mas ganhou a América e a Copa do Brasil. Não, esse é outro problema. O mata-mata é uma coisa diferente. O mata-mata ganha aquele que está melhor no dia. Não é o melhor time, nem sempre mas ganha o melhor time. Ele estava melhor o Internacional ganhou do Barcelona. O Internacional ganhou do Barcelona. O Internacional perdeu para o Mazembe. Mas aí tem a escolha, né, Guerrinha? Agora a regularidade, que é a qualidade, é diferente. É diferente. Mas mesmo assim, né, Guerrinha, se tem time ruim, tu não ganha Libertadores e Copa do Brasil. Não vai ganhar. Mas assim, sabe o que acontece? Vamos lá. Tem vários que ganharam, o Santo André ganhou. Mas é de vez em quando. O Juventude ganhou. Não é de vez ganha. Ganha sim. Ganha de vez em quando. Quem mais ganha é quem mais gasta. Quem mais gasta, mais ganha. A probabilidade, claro, né, de um time que gasta mais é de ganhar mais. Agora, vamos lá, qual é a melhor categoria de base do mundo? A mais copiada, o modelo? Barcelona. Barcelona não ganha há quanto tempo? Quanto tempo não tem uma Champions? Não tem fornadas mágicas. O que acontece de apostar na base é que tu aumenta a chance, exatamente. Aumenta a chance de ter um bom jogador e ter mais grana. Tu vai ganhar para sempre. Às vezes acontece uma coisa mágica naquela época. Ninguém tem base com 15, 16 craques. Ninguém tem. No mundo ninguém tem. É um funil, né? Tu tem que aproveitar 2 ou 3, que já é uma maravilha, cara. É que, Guerrinha, hoje não existe mais fazer futebol brasileiro sem base. Quer dizer,
Quando é que existiu? Nunca existiu. Mas hoje é premente para times como o Inter e o Grêmio. É que o Brasil, a base é hoje venda, é emergência, né? Por isso que eu quero perguntar para Alex Bagé se o Grêmio tem dinheiro para pagar o Rafinha, o Douglas Costa e o Borré. Não, você tá brincando dessa pergunta do Alex Bagé. Pedro, essa é uma... Tomara que ele não pergunta nada para ti. Não perguntou para mim, Desculpa, Bagé. Não, mas mesmo ele não perguntando pro Potter, quem começou a responder foi o Potter. Mesmo não perguntando para ele, foi ele que começou a responder. O Pedro, siga perguntando, porque eu gosto muito das suas perguntas e elas têm sido fáceis para mim. Porque o Grêmio está fazendo um contrabalanço. Tu xingou a pergunta dele? Não acredito. Não, tô falando sério. Pedrão é meu ídolo. Tu pega, por exemplo, ontem até a gente fez esse cálculo bem rápido. Tu pega o Rafinha que chega com 35, o Vitor Ferraz que vai fazer a despedida dele com a camisa do Grêmio no meio da semana, que tem 33, ele ganha 100 mil a menos em salário do que o Rafinha. E olha o que cada um representa, tanto dentro quanto fora de campo, essa exposição de marca, tudo que pode acontecer. E aí você pega o Everton Cardoso, que ganha $500 mil para ser reserva, você vai pegar ali, vai somar mais o Paulo Vitor que está saindo, você vai pegar o David Braz que está saindo, ou seja, em 4, 5 jogadores, a gente está falando de mais de $1 milhão. Então o Rafinha já está pago pelo Vitor Ferraz. Esses jogadores você contrata até quando? Tu vai conseguir transferi-los? Se tu transferir, tu vai pagar quanto percentual do teu salário? Essa tua continha aí é uma barbada. Não. Mas eu estou fazendo Por isso que eu comecei pela conta mais simples, que seria a conta de não subir folha. E o Grêmio tem uma folga ainda do tal comemorado superávit. Você está falando de custo-benefício. E tem uma gordura para colocar, aumentar. Eu sei que a folha já é graúda em 12 milhões, mas o Grêmio tem um planejamento, que não vai se dizer isso aí abertamente, de poder subir ainda nesses primeiros meses até 14. Então está se colocando mais 2 milhões, que pode ser, se acontecer, a negociação do Douglas Costa, do Borré já está na contabilidade. Mas, Bagé, tá no balanço do Grêmio, tá? Foi o 5º ano com superávit. 37 milhões e meio. Isso em um ano em que todo mundo passou o Pires, né? Tá todo mundo quebrado, inclusive o Flamengo está cortando gastos. O Grêmio soma nos últimos 5 anos 160 milhões. Esses números, inclusive, foram apresentados ontem na reunião do Conselho. 160 milhões nos últimos 5 anos de superávit. Vendeu 2 jogadores no ano passado, Pedro, e não fez nenhuma grande contratação. Mas aí que tá o dinheiro, Pedro. É justamente aí. Teve o acordo com os salários que ajudou um monte, Pedro. Os jogadores ajudou demais nesse superávit que o Léo referiu aí. O Grêmio passou os salários de 20 para 21. O Grêmio não baixou nada de salário. Ele adiou o pagamento. Já pagou. O Grêmio pagou. Já pagou. Mas no momento grave da pandemia ele teve... o resultado... O Grêmio pagou 2 jogadores. O resultado contábil disso... Todo mundo vende? Não, mas ele escolhe quem vender esse ano, Pedro. Ele ainda tem na base jogadores como o Matheus Henrique, por exemplo, e o próprio GPR, que nesse momento está num preço depreciado, mas ele tem joia na mão. Ele tem joia na mão. A questão é quando ele vende, por quanto ele vende, se precisa vender. Todos eles vendem. Só que acontece que na hora de vender, o que tem alguma reserva financeira, ele pode esperar para vender. O desesperado não. O desesperado vende na primeira oferta. Na liquidação, né? E vende depreciado. E aí o que acontece? Como ele está já devendo na praça, a grana que entra fica uma graninha. Tu quer ver, Guerra? O Grêmio em 2019, tá? O 2019 não foi a venda do Everton, né? O 2019 não me lembro quem é que foi vendido. Minha memória me falha. Mas o Grêmio teve 108 milhões. Eu dei uma olhada no balanço do Grêmio e tá bem legal o balanço do Grêmio, porque ele está explicando cada item e ele explica o que é. Tá bem legal mesmo de ser observado. 108 milhões, tá? No ano passado, o Grêmio vendeu 120 milhões e tem dinheiro para entrar ainda. O dinheiro do Diego Rosa não entrou todo. Vai entrar. O PP não entrou ainda. Exato, tem mais o PP. E o Grêmio está pagando, por isso que o Grêmio está tendo essa gordura para... Tem dinheiro na conta. Aí a tua resposta, Pedro, né? O Grêmio, Potter, está pagando dívida bancária e diminuindo os juros. Se o Grêmio quisesse, digamos que o Romildo tenha acordado assim, hoje eu não quero mais dever para banco. O Grêmio paga as dívidas bancárias dele e ainda sobra 10 milhões no caixa. E tem um nome aí, né? E tem um nome. Tem um nome que quase a gente não fala. Não, e tem um nome que quase a gente não fala, que é o Carlos Amodeu, que é o CEO do clube, que criou juntamente com o presidente Romildo esse lastro financeiro e que agora desceu para o moedor de carne, né? Que desceu para o vestiário também para trabalhar mais junto diretamente o futebol. Então, se precisar de dinheiro para as alfaces, Pedro, chega no Romildo. Chega no Romildo, claro. Exatamente. Alex, deixa eu só fazer
Deixa eu só fazer uma vírgula ao que a gente... A inocência do Potter... Não, mas o que você chamou que o Pedro precisa de dinheiro. Ele pode querer aumentar o negócio dele. Exatamente. E eu preciso de pandeiro e o Pedro de dinheiro. Precisando comprar mais Mas é que eu quero fazer a vírgula do Alex. Viu? O Alex trouxe o moedor de carne, que é mesmo que o futebol se transforma nos piores momentos, mas em paralelo, né, Alex, também o Amodeu desce ou se transfere para o holofote extraordinário que pode proporcionar saltos políticos e vitrine. Pensei nisso, Maurício. Então em paralelo um e outro, né? Porque o Grêmio está soltando, claro que solta sempre. O Grêmio solta sempre, né, Pedro? Cara, assim, na hora tem um período ali para te liberar o balanço. Mas está aparecendo bastante informações repetidas, assim, que o Grêmio está soltando sobre essa saúde, esse vigor financeiro do Grêmio, que leva a gente para o Amodeu. Estou pensando naquela informação política lá que o Abagé referiu, dele ser candidato a presidente. Essa informação de Romildo Bolzan querer ser governador do estado, ela procede, para quem já conversou com ele? Ou ele nega ainda. Ele ainda nega, né? Não, mas negar é do jogo, né? Agora vamos fazer uma equação. O Romildo negou o Rafinha. O Romildo negou o Rafinha ontem. Rapidinho. Vamos pegar. Para pegar mas quando ele negou o Rafinha, não tinha negociação, né? Aparentemente ele foi depois pegar esse conquistado. Não, mas o Rafinha ele negou, ele não queria mesmo. Agora, governador, ele está dando uma curva. Pode não ter negociação para governo do Estado agora também, Potter. Daqui a pouco. Depois dessa do Rafinha aí, Bagé, o presidente vai ter que ouvir a gente perguntando se ele vai concorrer a governador. Peguei meu caderninho aqui, vou anotar aqui para a gente guardar. Estou botando aqui a data, 30 de março. Pegando esse fio de raciocínio aí que foi iniciado pelo Potter, tá? Caso o presidente venha concorrer a qualquer cargo, ele vai ter que se desligar do Grêmio. Isso deve acontecer mais ou menos por março do ano que vem. Aí a gente pensa assim, tá, e quem é que assume? Já tem o nome, que é, por questão de estatuto, o ex-presidente do Dacref. Esse é o nome. Ele naturalmente assumiria a presidência do Grêmio. Olha o que eu estou pegando a linha do raciocínio agora, peguei a do Potter, eu só vou pegando a de vocês. Aí peguei lá do Maurício, falando sobre a questão da vitrine que ganha o Carlos Amodeu. O Carlos Amodeu pode se tornar ali na frente, claro, dependendo do que aconteça no futebol, um potencial candidato à sucessão do presidente Romildo, porque teria o apadrinhamento direto do presidente Romildo, e que é muito importante dentro do Grêmio. É que essa chegada dele para o futebol dá um indicativo disso, né? Ele tem o cartão de visitas de finanças, o CEO do clube, e aí encosta no futebol, porque tem aquela lógica que o cara, para ser presidente, tem que ter uma relação com o futebol, embora o Romildo não tivesse antes, né? Mas aí era o presidente Fábio Costa. Fica boa, Diogo, o Pedro quando tu fala muito em chegada, sim, viu, Potter, quando tu fala em chegada, tá, como diz o Diogo, quando tu chega perto daquele churrasco em família, tu tem que ter uma Aurora Gran Reserva. Uma ideia, e frigelar. Nós vamos ao intervalo comercial, voltamos em seguida, e eu quero mandar um abraço muito especial para o meu grande líder da RBS, do esporte da RBS, Thiago Cirqueira, que botou o Grenal num horário espetacular, golaço, sábado, né? 10h15. O maior gol da pandemia. Maurício, os restaurantes estão fechados. Os restaurantes estão fechados, tá? Tu não pode ir. Não tem baile, não tem festa. A tia fechou, Guerrinha. Não tem tia. Então, tem Grenal que programaço pro sábado de noite, rapaz. Vai ter gol de madrugada. Thiago Cirqueira vai ter gol de madrugada. Esse Thiago Almoço. É bom esse Thiago. Eu também vou elogiar ele, para não ficar clap, Thiago. Bom. Intervalo. Depois me manda o telefone da tia que eu perdi. Pra quê, Ganha? Tu quer? Para falar com ela. O Viasat Rastreamento Veicular é uma ferramenta desenvolvida para quem deseja fazer a gestão de suas frotas. Através do aerossol, a proteção do álcool aliada à praticidade do aerossol e a Gimo. E quando é Gimo, a qualidade é comprovada. Atendendo aos decretos governamentais, as lojas do Zafari Zafari Bourbon, né? Estão com os horários de funcionamento novos. Então você confere em zafari.com.br e também nas redes sociais. A Ruder completa 49 anos à frente da segurança dos gaúchos, com inovação e excelência, espera fazer muito mais. Maurício Saraiva, o Thiago Cirqueira negociou com a Globo, o Grenal vai passar para o Rio Grande do Sul pela RBS TV, portanto, TV aberta, portanto, todo mundo em casa, e um programa para sábado. O que eu ia fazer sábado, Maurício? Olha, você certamente estaria na transmissão da Rádio Gaúcha como estará, fazendo aquele negócio que em casa... Grenal... Não, se não tivesse o Grenal, sim, mas eu digo, as pessoas em casa vão fazer aquela maluquice maravilhosa, bota o som de tudo, bota o Pedro, bota o Lucianinho, bota todo mundo, porque é um evento pra gente, né? O Grenal, o primeiro Grenal de 21, valendo a temporada 21, bem entendido,
É um Grenal que traz um Grêmio às vésperas de decidir a sua sorte na Libertadores em fase de grupos ou não, se vai para a fase de grupos ou não. Portanto, o Grenal vai testar a força desse novo Grêmio. E a primeira amostragem do primeiro tempo contra o Pelotas foi muito ruim, até pelo teste mal sucedido do Alisson, mas foi muito ruim. E o Internacional, que por enquanto faz times experimentais, Pedro, no Grenal não vai ser experimental, não. No Grenal vai ser o mais perto do time com o qual o Inter vai para a fase de grupos da Libertadores. Bah, Maurício, eu não sei. Aposto uma água mineral sem gás contigo, Potter. Eu vou perder. Eu vou perder, mas queria jogar a discussão aqui. Não, Maurício, aposto uma Aurora Gran Reserva. Eu não tenho tanta certeza assim que os dois treinadores terão, por diversos fatores que o cercam e diferentes fatores que o cercam, coragem de colocar o time titular. Ou pelo menos anunciarem que jogaremos, ou jogarei, né, com o time titular. Eu não tenho tanta certeza mas assim. o Inter, Potter, por que o Inter não usaria na figura do seu... Eu não gosto disso. Eu sei disso. Eu tô contra isso. Eu quero o time super titular. Não, eu tô dizendo que eu não tenho certeza se isso vai acontecer. Sim, o Inter não tem o time ideal na figura do Ramírez, por que o Inter na figura do Ramírez, para o Grenal, ele não usaria o time que ele considera nesse conjunto de testes, que é pequeno ainda, claro, o que ele acha que é melhor? Eu também não sei. O Grêmio, tudo bem, tem o jogo lá com o Del Valle, mas o Inter não. O Inter é o risco do Grenal. Para não correr o risco de daqui a pouco tu perder um Grenal para um time misto do Grêmio. E aí começar tudo, vem cá, para aí um pouquinho, tá tudo errado, temos que rever. Para isso. Então ele vai poupar alguns jogadores? Vai poupar. O Grêmio mais ainda. Os dois vão com titulares. O Inter vai ser mais titular do que o Grêmio. O Grêmio não vai com todos os titulares. O Maicon não joga o Grenal. O Grêmio tem que jogar, né, Guerra? Mas o Grêmio tem de jogar, né? Sim, o Grêmio tem que jogar na quarta. O Grêmio quer jogar na quarta. Sim, mas o Grenal é no sábado. O Grêmio tem que colocar esse time para jogar. Eu sei disso, mas já no Campeonato Brasileiro também era assim. Um jogo era no domingo, outro era na quarta. E poupava. É a viagem, né? É que o jogo é sábado à noite, viaja domingo e tem 3 dias ainda. O Grêmio tem de colocar esse time para jogar, porque o Grêmio não jogou ainda na temporada 21. Não faz ideia do potencial dele, tem razão. Exato. E outra, o que me parece. O Inter, mas será que o Renato, será que o Renato não vai pesar os dois jogos, ô Léo? Daqui a pouco, será que o Renato vai dar o mesmo tamanho do Grenal de uma fase inicial de Campeonato Gaúcho a um jogo eliminatório de Libertadores? Mas ele só tem teste contra o Pelotas, Alex. Aí é que está o problema. O Grêmio que termina 21, aliás, que termina 20... Não, e ele termina 20, ele termina 20 já em 21. Perdendo para o Palmeiras de forma inapelável, em alguns momentos um tanto constrangedora, tamanha a superioridade do Palmeiras. Aí você ganha do Pelotas, mas só depois que você mexe num time onde você fez um teste profundamente mal sucedido, o Alisson por dentro. Mas era o Pelotas, com o respeito que ele merece. Você vai para o Del Valle sem testar o Grêmio contra um time do tamanho do Internacional? Eu duvido. Acho que o Renato é maior do que esse medo, como o Ramírez será maior do que o medo de eu vou perder meu primeiro Grenal. O Ramírez não vai pensar nisso, não. O Guerrinha pega um nome que talvez seja testado. Para mim é o único. O Maicon. Se ele pretende usar o Maicon em mas quinto... é por questão física, não por teste. É o único. Preservar. Aí que tá. Eu não, pegando essa linha do Maurício... Eu não acredito que, neste momento, o Renato precise fazer testes. O Renato executou um teste com o Alisson. Qual é o jogo mais importante do Grêmio? A Libertadores, Del Valle. Mas é que o Grêmio não jogou... Mas é que o Grêmio tem de jogar em 21, cara. O Grêmio tem de encaixar o Pinares no meio campo. Pinares não jogou a final da Copa do Brasil. Mas encaixa contra o Del Valle. Ele já sabe... Direto valendo vaga. Mas aí, pegando o teu raciocínio... Pegando o raciocínio do Bagé, Guerra, aí o Grêmio vai entrar no jogo mais importante do ano fazendo um time que ele não treinou. Eu vou fazer uma outra colocação. O Grêmio bota os titulares, perde para um misto do Inter. E aí o Renato vai mudar a vida do Renato, Guerra. Não muda a vida do Renato, o Renato é maior que isso. Por isso que eu estou dizendo, se o Renato botar misto no Grenal, não muda a vida do Renato. Não muda é botar titular, Guerrinha. Não muda é botar titular, porque não vai abalar o Renato. Claro que muda. O Renato perdendo pro Del Valle, o Renato já fica mal na parada, rapaz. Não, rapaz. O que acontece é que ele vai jogar lá do mesmo jeito, ele precisa dos pontos da mesma forma. Perfeitamente, mas ele vai priorizar o que é mais importante. Não passa um não bate no outro, Guerra. Um jogo não bate no outro. Um jogo complementa o outro. Mas vem cá, e o ano passado, um jogo como batia no outro, e ele, o que ele fazia? Mas ele errou, ele foi criticado por isso, Guerrinha, por nós, inclusive. Nós achamos que ele errou, ele acha que não errou. Ô, Pedro, você acha o quê?
Você acha que ele errou? Eu também. Mas ele, não sou eu que decido, o Grêmio é ele. Mas tem mas uma mudou situação, a guerra. Olha mas aqui, tem uma situação, senhores, o Grêmio, eu fecho, acho que foi o Garrinha que falou o seguinte, eu sei que não é legal perder Grenal, tá? Até não é legal para torcedor, não é legal para ninguém. Só que eu tô acreditando que os dois vão com o time misto, primeiro porque o Internacional não tem o time ideal ainda, e o Grêmio, se perder o Grenal, ou se não ganhar o Grenal, tá? Para ninguém achar que eu tô secando o meu próprio time. Se não ganhar o Grenal, não muda nada. Mas se não ganhar na quarta-feira, traz uma encrenca pra cá. Se sair da Libertadores, estraga o ano inteiro. Informação. Quer ver, Bagé? Por exemplo, ó, vai lá, Pedro, informação tem prioridade. Informação é a seguinte, o Grêmio acaba de divulgar que Alexandre Mendes viaja para treinar o time contra o São Luís, lá em Passo Fundo, e Renato fica em Porto Alegre treinando o grupo principal. Faz sentido. Pedro, olha só. Eu acho que, quando eu perguntei que eu não tinha certeza, foram me apresentados argumentos muito bons, assim, para os dois lados, mas nenhuma informação. A gente não tem ainda essa informação. Claro. A gente tem vontade. E vai ter uma hora antes do jogo, a gente queria ver os titulares, sim, Maurício. Só que assim, eu sei de todo entendimento. Agora, quando o Maurício fala assim, eles são maiores que isso, eu vou te dizer uma coisa, Maurício. O Miguel Ángel Ramírez e o Renato não são maiores que o Grenal. O jeito não, eles que são maiores do Grenal... que o contexto. Não é maior que o Nem eu disse isso, Potter. Não me interprete mal, que fica ruim pra mim. Eu não disse que eles são maiores do que o Grenal e não disse nada remotamente parecido com isso. Que esse Grenal, Maurício. Esse Grenal, dependendo... esse Grenal, dependendo do jeito que acabar, pode sim ser um problema a mais no colo dos dois. Porque um tá começando um novo projeto e o outro, o Renato, vem de um ano que é o pior ano do Renato. Esse Grenal só vale uma coisa, só vale o mando de campo para a fase seguinte, mais nada, não vale mais nada. Mas vamos fazer um exercício aqui, Guerra, olha só. Eu tô sendo advogado do diabo, viu, Maurício? Não, perfeito, vale o debate. Eu não tenho essa certeza que eles vão com a cara corada. Agora sim, chegou o primeiro jogo grande do ano, vamos lá, eu não sei. Não, o meu argumento é outro. Deixa eu fazer o meu argumento é outro. Aqui, o meu argumento é o seguinte, Léo, o Ramírez chegou para fazer diferente dos outros. Ele vem com ideias arejadas que não são as daqui, por isso foi trazido. Aí no primeiro Grenal, que é um jogo teste forte para ele, alguém encosta, é a suposição que eu estou fazendo. Ramírez, no Grenal você maneira, vai de misto. Eu digo, não, eu quero encontrar o time, tem Libertadores adiante. Não, é que mas o Grenal é muito pesado. Definido ainda, mas então nós não temos certeza que é misto, é um time em busca do titular. Mas tu quer ver, Pedro, olha só. Senão não traz o Ramírez, traz um cara que é daqui. Eu quero dizer que eu concordo com o Maurício. Eu queria que o... Nós não temos certeza de nada. Mas, Bagé, estamos conjecturando cada um na sua linha de raciocínio. Claro, o Inter tem, o Grêmio tem um argumento para escalar time misto ou reserva. O Grêmio vai colocar em campo o seu time titular no jogo que é mais importante, só isso. No jogo que decide o ano para ele. Não, isso é uma informação que é muito mais fácil de chegar, né, Guerrinha? O time de quarta-feira lá é o time titular do Grêmio. A gente tem certeza. Vamos fazer um exercício aqui. O time do Grêmio pro Grenal, tá? Breno. Me ajuda aí, Badja. Vamos lá, Breno. O Wanderson. O Rafinha já vai estar à disposição. Ou o Wanderson, tá? Ou o Rafinha. Não, mas ele pediu mais tempo hoje na coletiva. Hoje... Vai, Wanderson. O Wanderson vai jogar lá contra o Independiente. O Rafinha não pode jogar. Vamos fazer um exercício. Olha só. Breno, Wanderson, Juan... Paulo Miranda... O Paulo Miranda tá com a Covid. Tu diz pra Grenal? Não, é que ele tá com Covid, o Paulo Miranda, ele tá fora. Olha aqui, Grenal, tá fora o Paulo Miranda. Vamos lá. Eu acho que Breno, ele Wanderson, Juan, o Kahneman tem que jogar. Tá no fim da fila. Acho que o Juan tá no fim da fila, mas tudo bem, vamos lá. Que seja o Juan, tomara que seja. Eu acho que não, porque se o Paulo Miranda tá com Covid e o David Braz é um cara que tá se encaminhando para uma negociação, o Tonhão tá jogando pelo lado esquerdo. Mas o Tonhão jogou pelos dois, mas vamos lá. Vamos fazer um exercício. É só um exercício, olha só. Juan Tonhão, tá bem, a dúvida não muda a vida de ninguém. Kahneman, que tem que jogar, o Kahneman não jogou em 21 ainda, né, na temporada 21. E Diogo. Matheus. E Diogo Barbosa. Matheus, aí joga Lucas, talvez, porque o Maicon sim precisa ser preservado. A linha Lucas de Silva, Matheus. Aí eu concordo com o Guerra. O Maicon é pra quarta e não vai no sábado. A linha de 3, Pinares Alisson e Diego Souza, gente. É o time titular do Grêmio do momento. É esse o time. É esse o time que vai sábado. Água mineral sem gás no Guerrinha, hein? Eu sei que ele aposta dinheiro, mas eu não tenho pra tudo isso. Uma pimenta aí, tá? Mas eu também tenho sede, eu aposto igual, eu tenho sede. Não pode estar lá no outro lado do Grêmio, não pode daqui a pouco lá no outro lado do Grêmio estar o seguinte, vamos fazer assim, ó, o Internacional ainda está montando, a gente sabe que tudo isso entra no Clássico Grenal. O Inter está montando o time. Vamos fazer o seguinte,
deixa lá o Gabeira aí com os meninos ou com os reservas, eu vou ficar trabalhando full time aqui, porque sábado a gente vai fazer o seguinte, nós jogamos dentro da nossa casa, então sabe o que a gente vai fazer? A gente vai ganhar para perturbar a vida do espanhol que está chegando agora. Isso pode estar entrando em casa também. É um raciocínio legítimo. Tudo isso entra, por isso que o Grenal é gigantesco. O Grenal dá uma pancada no projeto lá, vamos dar uma pancada no projeto lá. Minha única dúvida é a seguinte, é que o Inter, eu não vejo argumento algum para o Inter não usar os jogadores que o Ramírez entende que sejam hoje os mais aptos para fazer o que ele quer. Não tem argumento, o Inter não tem. O argumento é o testes, né, Diogo? Não, tudo bem, mas tipo assim, ele fez testes. Não, em Grenal não faz teste, né? Em Grenal ele fez testes para tentar usar os melhores no jogo, que é importante para ele. Agora, o Grêmio tem uma questão física também, né? Que a gente tem que levar em conta. O Grêmio voltou, os jogadores titulares têm menos jogos, ele tem uma viagem... Mudou a preparação... Ele tem uma viagem, bem ou mal é altitude, não é uma altitude medonha, mas é um jogo mais pesado, tem uma viagem logo depois do Grenal, que é um jogo que tem mais estresse mental e físico, então o Grêmio tem algum argumento para daqui a pouco segurar A ou B. O Inter não tem. Eu acho que o Inter vai jogar com um time mais próximo do titular, até porque a gente não sabe exatamente qual é o time titular, e que o Grêmio, se alguém tiver alguma mínima dorzinha ou qualquer outra coisa, não começou bem, joga com um time que não vai ser o mesmo de quarta-feira. O Grêmio sábado não é o mesmo de quarta-feira. O Inter não tem motivos para fazer outra coisa. O Inter o goleiro que eu não sei quem vai jogar. É Rodinei, Zé Gabriel, Cuesta na lateral esquerda. Não sei se é o Moisés, não sei se não está lesionado. O Moisés, na última partida que jogou, saiu lesionado. E o Guri foi bem lá em Pelotas, né? Mas se tiver bem, acho que joga ele, né, Guerrinha? Moisés. Dourado, Edenilson, Praxedes. Talvez o Palácios, dependendo do que acontecer, se não sentir, e acho que não vai sentir, porque está mais adiantado que os outros fisicamente, um centroavante, que pode ser o Guerreiro, e o Patrick. Isso aí. Eu acho que o Inter é por aí. O Inter é esse aí. Porque o Praxedes saiu jogando muitas vezes. Esse time não jogou ainda, né? Seria o time titular do Inter hoje. É isso, né? Seria o time titular do Inter. Até porque o Maurício foi elogiado pela concorrência que abriu com o Praxedes, né? Com o Praxedes, né? Exatamente. Agora sim, isso é um time que a gente caminha para titular. Porque a gente não sabe se o Guerreiro e o Yuri Alberto, quem é que é o titular. Eu acho que tem que ser o Yuri Alberto, mas é o que eu acho. Por meia dúzia, né? Os dois são ótimos, né? É luxo, né? Goleiro, a posição de 9 no Inter é padrão Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro. Os caras decidem se vai Guerreiro, se vai Yuri ou se vai Thiago Galhardo. E com relação ao goleiro também, o goleiro que ele botar tá bom. Bons goleiros. Naquele dia ele acordou e sonhou com o Danilo Fernandes. Joga o Danilo Fernandes. Se ele sonhar com o Guerreiro, o Marcos Guilherme não começa o Grenal. Não tá. Se o Marcos Guilherme começar o Grenal, né, a gente vê ali alguns minutos antes da partida ele começar o Grenal. Olha, não vai prometer, Potter, pelo amor de Deus. A gente tem certeza que o Inter não vai estar com o time titular. Certeza absoluta. Ele pode dizer que... Aí é teste. O Grêmio tem dois problemas. O Grêmio tem dois problemas. Ele precisa fazer o time titular jogar, porque não está jogando, teve de férias, jogou apenas uma partida e não foi bem o titular, ainda foi com alguns reservas, e ele precisa retomar o ritmo de jogo. Tá? E o outro problema é ganhar do Independiente. E é se o Grêmio ficar fora da Libertadores, a sacola do Renato vai tremer. Hein? Alguns torcedores dizendo assim, como é que pode a Federação Gaúcha de Futebol ter marcado esse Grenal antes de um confronto do Grêmio na Libertadores? O que eu queria informar é que essa tabela foi fechada em dezembro. E quem se colocou na pré-Libertadores foi o Grêmio. Exatamente. Tá, então deixa eu lembrar aqui, economize com os painéis solares WEG da metalúrgica Schwalm. Acesse pensouenergiasolar.com.br. Fundação Escola Superior do Ministério Público, FMP, Direito para a Vida, acesse o site fmp.edu.br. Diogo, o Grêmio festeja a contratação do Rafinha, mas o Grêmio não reforçou o meio-campo ainda, né? Não reforçou, está até liberando o Lucas Araújo, como disse o Bagé. Mas eu acho que estava na Constituição, né? Eu digo, mas estava naquele combo ali, porque a gente está discutindo aqui que categorias de base não é só para ter o cara esta classe, o futuro Neymar. É também para te ter jogadores de bom nível que possam te impedir de contratar jogadores medianos a 3 dígitos para suportar os caras mais cascudos, os caras mais caros. Então é importante ter esses jogadores também, descobrir esses jogadores. O Grêmio ia reforçar o meio-campo para hoje, vocês acham? Ia sair quem do time? Não, parei. O Grêmio quer um volante. Não vai botar o volante no lugar do Alisson.
Não, quem é que sairia do time do meio-campo do Grêmio que eu quero saber? Sai o Michael ou sai o Matheus Henrique? Quem não aguenta uma temporada completa é o Michael. Assim. O Michael não para agora. Não para agora. Talvez lá pro meio do ano. Não, pro meio do ano, dependendo. O Pedro perguntou, não consegue jogar. Não, o Pedro perguntou reforços, porque o Grêmio abriu a temporada dizendo que queria contratar um volante. A gente discutiu aqui o Rafael Carioca, o Renato até disse que falou com o Rafael Carioca. Agora o Grêmio repatriou o Michel. Não é pro lugar do Grêmio... o Rafael Carioca, né? Oi? Não é pro lugar do Alisson, o Rafael Carioca. Não. O Alisson vai ser o volante. Não, é que a primeira coisa que eu perguntei, aí é o Alisson. Não, o Grêmio não quer, o Grêmio não tá atrás do reserva do Alisson, o titular no lugar do Alisson. O Grêmio quer um volante. E aí eu me pergunto, quem é que sai do time? Sai o Maicon ou sai o Matheus Sai Henrique? o Maicon, por Sai o Maicon. Eu não tiro, tu vê só como é o futebol, eu não tiro o Maicon enquanto ele não botar a mulher. Não, Guerrinha, mas não é tirar assim, é que o Maicon também... Não consegue botar. Não, parei só. Guerrinha, eu concordo, se tu me perguntar quem é o melhor volante do Grêmio, eu vou te afirmar o Maicon. Claro, eu concordo contigo. Ele é o cara que tem talento. O Michael bem... O Michael 100% durante 30 minutos ele periga resolver o jogo. Aliás, ele resolve um jogo, não tenho dúvida. É que a gente sabe que o Michael não vai aguentar mais da metade da temporada, né? E aí o Grêmio deve estar pensando num outro jogador assim. É isso. Se o Grêmio se desfizer de um meia, como se especula que o Jean-Pierre possa ser negociado, bom, o Pinares vai estar na seleção chilena várias vezes. Daqui a pouco o Grêmio pode pensar num outro jogador assim, né? Mas eu acho que o Grêmio... Diga, Léo. O UOL tá dando agora, Diogo, que o Grêmio ofereceu Jean-Pierre mais dinheiro pelo Claudinho. E a gente lembra que depois daquele jogo Grêmio-Bragantino, o Renato encostou no Claudinho, né? Eles conversaram e o Claudinho confirmou que o Renato conversou com ele e tal. Ou seja, mas o Grêmio staff já tá do Jean-Pierre negou, né, Léo? O Grêmio não, mas aí não tenha chegado nele, mas a informação que vem de São Paulo é de que o Grêmio teria oferecido Jean-Pierre mais dinheiro por Claudinho. Que tu não tem como oferecer um jogador, Léo, para um clube se tu não falou com o jogador ainda. Um jogador não vai para onde o clube quer, ele joga onde ele quiser. Então tá estranho isso aí. Só se alguém áudio, Bagé. Só se alguém esteja contando alguma coisa. Mas, tipo assim, eu consegui ontem também falar com isso, o Bagé também. Eu conversei não com tem os como dois. Oferecer alguém sem perguntar pro cara, olha, tu iria pra Bragança Paulista? Eu conversei com o Jean-Pierre e com o empresário do Jean-Pierre. Os dois negaram que tenham sido procurados pelo Bragantino. Essa informação que o Léo lembra sobre a busca pelo Claudinho, recentemente... O Red Bull descartou uma oferta de 9 milhões de euros. Então teria que estar hipervalorizado o Jean-Pierre para fechar esse negócio. De saída de Europa. Tem intervalo comercial, tá? A gente fala mais sobre isso. Vamos falar também sobre a rodada de amanhã. O Renato não vai para Passo Fundo, vai ficar treinando o time. Enfim, tem muita coisa, né? Intervalo comercial, notícias, nós voltamos em seguida. Se você quer estudar direito, seu lugar é na São 2h03, o Sala de Redação está de volta para você, em todo o Rio Grande do Sul e todo o Brasil, pela Rádio Gaúcha, 6 anos de liderança no rádio do Rio Grande do Sul. E agora eu quero perguntar para Leonardo Oliveira, quais os testes que poderão ser feitos amanhã na partida contra o São José? Olha, Pedro, eu acho que cada vez menos teremos testes. O Inter tem uma expectativa muito grande, há um otimismo. Ontem até conversei rapidamente com o João Patrício Herman, sobre a questão do Palácio. O Inter imagina que ele possa ser regularizado. Esse jogador estando regularizado, ele vai entrar, ele vai sair jogando possivelmente, porque o Ramírez conta com o Palácio. É um jogador que ele pediu, um jogador que ele buscou informações. Agora, a fase de teste me parece que ela está se esgotando, né? Ele já testou o que tinha que testar, ele já observou quem tinha que observar e entra num período de montagem da equipe. Falta, principalmente, definir a questão do goleiro. O Daniel, dos goleiros, é o que não teve oportunidade ainda. Acredito que o Daniel possa ser um jogador a ser observado nesta quarta. Só com o time reserva, né, Léo? Não jogou ao lado dos melhores, né? Ele não teve oportunidade com o Ramírez, né? Desde que o Ramírez pegou a beira do campo, ele não jogou ali. Exatamente. Aliás, aquele jogo que ele invade a cerquinha ali, era o Daniel ou já era uma... Não, Danilo. Danilo Fernandes, né? Pedro, vamos lá. Na fase de testes, a gente ficou sabendo de alguma coisa que a gente não sabia? Não. Para mim, foi tudo muito normal. Ainda bem que agora ele tem essa convicção, que eu acho que ele já tinha. Meu filho, o papai tá falando aqui no sala, e o Marcos Leme não vai jogar, tá? No Grenal.
Pai. Oi. Pai. Eu sei, meu filho, eu sei. Tá eu não entendi também porque que ele testou o Marcos Guilherme, a gente já sabia, eu sei disso. Pra te ver como isso é pesado, isso, né? Pedro, entende? O Potter sonha com o Marcos Guilherme, não é possível. Não tem programa que o Potter não fala do Marcos Guilherme. É que, Diogo, eu sou torcedor, tu é frio, entendeu? Tu olha o futebol de maneira fria, então tu não sente dor no futebol. Tu não tem mais dor no futebol. Eu sinto dor no futebol. Entende? E aí alguns jogadores estão há meses e meses em uma fase. É muito tempo de uma fase. Entende? Não vem me dizer que amor, mais ainda. Tipo assim, vamos lá, eu entendo como uma coisa, uma lógica de grupo, de chegar ali, se ambientar. Tem um detalhe muito importante também que os treinadores estrangeiros sentem aqui no Brasil, e só no Brasil. É só no Brasil que tem campeonatos regionais. Só aqui. É verdade. Né? Na Europa não tem essa. Não tem essa aí. Na Europa é campeonato valendo. Tem alguns amistosos. Talvez ele vai botar ali 2 ou 3 amistosos. Aí vai ter lá na Alemanha, vai ter, sei lá, a Copa Audi, a Juan Gamper na Espanha. Como é que dá pra fazer alguns testes? Na Andaluzia só tem 2 times lá. O campeonato tem que ter 10, 12. Não, nem isso, entendeu? Aqui no Brasil possibilita, nos regionais, ter essa fase de testes. Porque lá eles testam nas Copas, Potter. Né? Mas as Copas são mais espaçadas, né, Maurício? Não tem 8, 7 jogos seguidos, né? Isso, não valendo nada, entre aspas, né? Até porque a Copa sempre vale alguma coisa, no sentido tu pode ser eliminado ali. Mas beleza, aquelas não valem também, né? O Abel do Palmeiras, meu filho, fale. Pode falar. O Moisés é titular. O Marcos Guilherme. Pergunta para o Marcos Guilherme. Eu acho que o Internacional, apesar da pequena amostragem, os testes até agora não foram muitos, foram 4 jogos só, né? 3, 4 jogos aí. Eu acho que tem 3 jogadores que foram mais para trás na fila. Não sei se para o fim da fila, mas mais para trás. O Marcos Guilherme é um deles. O Peglo é outro. É verdade. E o Lindoso também. Ô Guerrinha, mas o Peglo, se a gente for conversar, eu conversei com algumas pessoas da base do Inter no ano passado ainda, o Peglo não é jogador de lado. O Peglo está pagando, talvez, por estar sendo escalado fora da posição dele. O Peglo, quebra galho. O Peglo na base, Bagé, isso é comum, e tu acompanha bastante base também, o jogador ele vai rodando de posição, até porque ele tem uma compreensão maior do jogo, né? Mas o Peglo chegou a atuar de volante na base do Inter. Ele é um meia. O Peglo é jogador de centro. Ele está sendo usado do lado. Ele quebra o galho porque é guri, tá cheio de energia, tá com tesão. Quer jogar, quer mostrar serviço, quer jogar. Mas o Peglo ele está pagando porque está jogando fora de posição. Mesmo ele estando fora de posição, se ele é um meia, eu não vi ainda ele jogar de meia e de repente ele vai lá e arrebenta a boca do balão. A concorrência de meia é muito mais forte do que a de lado. Então, por isso que eu acho que ele foi lá para o fim da fila. Entendeu? No meio tu vai ter o Praxedes, vai voltar o Bosquilha, né? Maurício. Então ele foi lá, ele retrocedeu. O mesmo eu penso do Lindoso, que o Johnny ainda não foi testado, né? Daqui a pouco o Johnny vem, dá uma boa resposta, o Lindoso vai para trás do Johnny. Então eu acho que esses 3 jogadores, eles depois da pequena amostragem, a amostragem ainda é curta, já passaram no conceito do treinador a não serem as primeiras opções. Estão avaliados, né? Já estão avaliados. Porque tu pega, a gente tem um costume de analisar, por vezes, né, o teste é aquele cara assim, eu botei o Guerrinha de 10 e o Guerrinha arrebentou. Opa, o teste deu certo. E claro que isso deve ter acontecido. Quando chega no Internacional, sem conhecer todo o grupo de jogadores, pelo estilo que tem de ser um metódico, um estudioso, o Miguel Ángel, ele se valeu de relatórios, da análise de desempenho do Internacional, de mostrar números e estatísticas desses jogadores. E eu penso que os testes sejam, na visão dele, justamente isso. Opa, como disse o Guerra, esses aqui eu já tinha uma avaliação que não era das mais interessantes e eles não me surpreenderam. Então agora eu já posso ir naqueles que eu tinha uma estatística melhor. E quando o treinador... Na verdade não tem surpresa, né? Quando o treinador chega no clube, entendeu? O que acontece normalmente? A gente diz, é vassoura nova. É verdade, é vassoura nova. Mas aquele jogador que não está sendo utilizado, ele ganha uma motivação extra. Olha, chegou um cara novo, agora eu vou mostrar serviço para mudar minha posição aqui, né? Para ser mais titular ou então galgar um posto de titular. Então talvez por isso ele tenha, e fez muito acertadamente, tenha testado todos, ou quase todos até agora.
Só que a resposta de alguns foi insuficiente. E essa resposta vai empurrar os caras lá para trás. Claro. E o grupo, né, Guerra, ele vai passar por reformulação. O Inter ele ainda está num processo de montagem de grupo. Eu queria só colocar uma pimenta aqui, eu estava lembrando, o Danilo jogou as 2 primeiras com o Ramírez, né? O Lomba jogou as 2 últimas. Sim, sim. Se ele seguir esse critério, e aí não conta os jogos com a gurizada que o Daniel fez, se o Daniel jogar hoje, a gente pode começar a cogitar o Daniel no Grenal, não? Não, testar no Grenal não faz sentido, né? Não, aí fica demais, né, Léo? Mas é o critério de 2 para cada um. Eu acho que o Léo não está. Essa é a pergunta. Não tá fora da realidade. Acho que pode. Entendeu? Porque eu volto a dizer, o Grenal não vale nada. Nada. Não vale nada, mas o goleiro titular vai estar nele, né? Sim, mas o Grenal não vale nada. Quem perder vai se classificar. Quem ganhar vai ser o primeiro. Sim. Então, o que vai valer depois. O primeiro contra o quarto e o segundo contra o terceiro. Aí já vale. Aí pega preço o negócio, né? Agora, esse Grenal é cumprir tabela. Guerra, eu tenho uma discordância só de o Grenal não valer nada, é impossível pela própria condição do Grenal. Ele pode não valer nada para botar alguém campeão, para botar alguém mudando de fase, mas os caminhos que virão depois do Grenal, eles sempre são muito particulares. Não é para assustar nem o Renato nem o Ramírez, mas ele tem um valor que sempre virá a seguir daqueles... no Grenal o cara tomou um gol que ele não pode tomar. No Grenal ele perdeu um gol que ele não pode perder. Então há um valor de times que estão em construção que eu diria que é mais do que não valer nada, me Maurício, parece. Eu acho que ele vale a flauta. Guerrinha, vale, beleza, mas assim, é que tá. Eu falei até hoje de manhã isso aí num outro programa lá com menos audiência, Pedro, que é o Bola nas Costas. O Grenal, peso, né? Ele tem um peso até a hora de chegar, e a gente sabe disso. Esse Grenal é menor que o Grenal do Brasileiro no ano passado, é muito óbvio isso. Porém, o resultado do Grenal pode dar um outro peso ao Grenal. Um outro peso. Por exemplo, levando uma porrada. Exatamente. Pode. Falhas individuais para um jogador em Grenal, só o Musto podia ter. Os desdobramentos. Falhar em todos os Grenais que ele voltava pro Grenal. Só olhar o Eduardo Cudê, por exemplo. O Cudê sofreu com não ganhar Grenal durante muito tempo, sofre até hoje na discussão. Exatamente. Tu imagina se o Ramírez estreia no Grenal ganhando. Mas o torcedor vai entender muito mais, vai entender muito mais o trabalho dele dali pra frente. Dito isso, é que a gente precisa também lembrar isso que o Diogo disse. O Cudê perdeu o Grenal que levaria a final do Gauchão. Se o Ramírez perder esse Grenal, o Ramírez está classificado. Se perder o Grenal, está classificado. Mas se ele ganhar, Guerrinha... Se ele ganhar, está mais classificado. Tá mais não, tudo bem, mas eu digo assim, que pro trabalho dele, ajuda, entende? Na moral. O olhar vai ser diferente do torcedor, eu digo, né? A diferença de perder Grenal entre os dois, ela é muito grande. O Ramírez tem a seu favor 4 jogos. Não testou todos ainda. O outro não, o outro perdeu o Grenal decisivo. Mas são os indiretos, né? Porque tu pega, ele vai ter uma carga ainda de... O que aconteceu com a passagem do Abel, que ainda está muito viva? O Abel ganhou um Grenal depois de 2 anos que o Internacional não vencia. Tem, sei lá, um Grenal, se eu não me engano, só que o Internacional venceu dentro da arena. Então, esses são os indiretos, são depois do jogo. Né? Opa, peraí, ó, ele conseguiu ganhar um Grenal, ele conseguiu ganhar de um adversário que já está montado há mais tempo, e por isso aquele raciocínio anteriormente que eu coloquei aqui, de que o Renato pode também, diferente do que eu imaginava de colocar um time misto, ir lá e jogar areia no sorvete do cara que está chegando agora. Opa, peraí, vamos dificultar lá. Por isso que o Léo falou que era apimentado. É isso que o Potter disse. Tu vai lá, toma 4, toma 5 no Grenal, abala. Sim, Guerrinha, mas aí se tu tá com um time misto, aí abala menos. Exato. Abala menos, entende? Não, lá no currículo vai 5-0 contra com o time que certamente, for. Certamente, não, a pancada pega, pô. Mas certamente, o Alisson pega tomou sempre. 5, não respingou nele, né? Que era o contexto do Grenal. Ele não falhou, né? Mas aí eu acho que o comandante, o contexto, né? o contexto do Grenal. Pega mais, né? Não, para vocês verem o tamanho de um Grenal sempre, é que a gente voltou para saber se o time vai ser titular, misto ou reserva. Lembro que teve um Grenal, aquele Grenal que o Nonato é expulso, numa jogada com o Matheus Henrique. Lembra que o Grêmio ficou Tava com o time misto o Grêmio. Os dois estavam. Do Léo Gomes, ganhou de 1-0. Os dois estavam, exatamente. Os dois estavam, mas eu lembro que ninguém sabia exatamente o que o Renato faria. A torcida do Grêmio lotou a arena esperando o time titular, e o Grêmio botou um time reserva ou misto.
Porque né? o Inter ia Por que o Renato botou? Porque o Inter ia botar. Porque o Inter contou antes com o Odair, eu acho que aquela questão do julgamento, que exatamente, um julgamento, exatamente, não sei quem, exatamente isso aí. Nico Lopes. O que pensou? Ficou bravo com o julgamento do Nico Lopes, Potter. Exatamente. Eles sempre sabem um do outro. Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte, botou um time misto, eu não vou botar meu titular aqui, entende? E eu lembro que a torcida do Grêmio ficou pé da vida. Tinha 45 mil pessoas lá esperando o titular pra triturar o Inter, blá, aquilo e eu tô time reserva. Hein, Bagé, deixa eu trazer uma informação que está circulando aqui, que chegou para mim. Eu queria pegar o olhar do gremista. Tassiano encaminhando ida para o Bahia. Pois é, me surpreendeu. Eu estava até checando agora essa informação aqui pelo WhatsApp, porque eu tenho informação que o Lucas Araújo. Agora chega que seria o Lucas Araújo e também o Tassiano. A tua pergunta foi do gremista? Sem dúvida nenhuma. Aliás, eu respeitando todos os protocolos sanitários, se precisar, eu levo o Tassiano até o aeroporto para não atrasar voo. Tá, então eu faço o seguinte, vou te dar um outro passeio para te fazer. O pessoal que está se vacinando hoje é 68 anos, amanhã será 67, depois 66 e por aí vai. Tá? Os postos drive que a prefeitura colocou à disposição das pessoas que vão se vacinar, junto com o Banco de Alimentos, estão numa campanha recebendo alimentos não perecíveis. E eu vou dizer que é tão importante você levar quanto você fazer a vacina. Porque tem muito cara desempregado, tem muita gente passando fome, tem muita gente passando dificuldades. Parece uma coisa, Pedro, que me perguntaram, é só no drive-thru que isso? Ou em qualquer posto de vacinação? Não, o que eu vi é que é no drive. Sim. Tá, não sei, não saberia te responder. Agora, no drive, tá, o seu Alex Bagé, por exemplo, quer levar o Tassiano no aeroporto, passa ali, tá? No drive mais perto da passagem da arena para lá, tá? E entrega 5 quilinhos, tu tem grana, né? Bota 5 quilos de arroz lá, tá? 5 quilos de feijão, uma coisa assim, alimento não perecível. Já foi até aumentado, Pedro. Já foi até aumentado. Já foi. Estou imaginando o Bagé e o Tassiano no carro, os dois juntos ali, conversando. Pois é, Tassiano, vai lá. Aí. Alô. Tomou uma dinheirama do nosso mineiro aí, uma coisa impressionante. Bom, mas enfim, a vacina é tão importante quanto o alimento que você vai levar, porque tem muita gente com dificuldade, tem muita gente passando fome, tem muito cara desempregado, é uma situação muito difícil que nós estamos vivendo nesse momento. Então, a sua participação, se for fazer vacina ou não, leve lá a sua contribuição, a sua participação. É hora de solidariedade, é importante que todos nós sejamos solidários com aqueles que realmente estão precisando, tá legal? É uma iniciativa do Banco de Alimentos, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre e, claro, nós temos que acompanhar esta ação solidária que está colocada para todos nós, tá legal? Faça a sua vacina e leve a sua contribuição com alimento não perecível e o Sala de Redação volta daqui a pouquinho. O seu banco diz que está ao seu lado, mas some quando você precisa? O Agibank tem empréstimos consignado e pessoal para você colocar a vida em dia ou realizar aquele sonho. E ainda oferece taxas especiais se você receber seu benefício no banco. É por isso que o Agibank é a melhor opção para você receber seu salário ou benefício. Agibank, para você é agora. Crédito sujeito à análise. Consulte condições dos produtos. Grupo IESA apresenta novo Nissan Versa, um sedã com o melhor da tecnologia japonesa e desenvolvido sob medida para suas emoções. Venha conhecer o sedã com tudo que você nunca imaginou. Alerta de objetos no banco traseiro, 6 airbags de série, visão 360 graus inteligente e alerta de tráfego cruzado traseiro a partir de R$ 74.500. Desafie seus conceitos e faça um test drive. Acesse iesanissan.com.br e saiba mais. Grupo IESA, vamos juntos. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Judite, o próximo! Sou Charles Darwin e preciso continuar minha pesquisa. Mas qual é o problema? Mosquitos. Sr. Darwin, a evolução das espécies estava mais certa do que você imaginava. E os inseticidas também evoluíram. Aqui, ó, Gimo anti-inset. Chega de zika, chikungunya e dengue. Mas que bela evolução. Judite, o próximo!
De hora em hora, na Gaúcha, você tem um resumo das principais notícias do estado, do país e do mundo. O calendário apresentado pela... A volta da luz em várias regiões. A previsão do tempo. A previsão indica tempo instável, pancadas de chuva. A situação do trânsito. É aguardada a chegada do guincho. A alternativa para quem chega a Porto Alegre. E os últimos destaques em GZH. Notícia na hora certa. Todos os dias, aqui na Fonte da Informação. São 2h20. O nosso Sala de Redação vai para a sua última parte. E o Diogo Oliveira me ajuda aqui. Time do Grêmio que joga amanhã com Alexandre Mendes sem Renato Portaluppi, hein? Só uma confirmação, tá? Eu acabei de confirmar aqui com a fonte, realmente indo para o Bahia, Lucas Araújo e Tassiano. Glória a Deus. Muito bem. Rapaz, o time que joga amanhã... O Tassiano é o Marcos Guilherme do Bagé, ô Pedro. Era, pelo menos, muda, né? Uma pergunta que tu não eu tenho para te fazer e tu não esclareceu. Se enfrentarem o Grêmio, os dois podem jogar ou não? Tem multa de 1 milhão também? O Tassiano, mas a gente está claro que tem toda a questão do Tassiano de ser um jogador contestado pela torcida, mas ele era o cara da confiança do Renato. Ele ia de lateral, de volante, de meia central, de meia pelo lado. Isso é uma mudança na hierarquia. Aquilo que a gente tinha observado, que os guris eles não iam entrar no time, e a gente em um primeiro momento achou que iam, né, pelo alargamento do funil, mas estão mudando as hierarquias nas alternativas. O Pedro Lucas deve ganhar espaço, Bagé, com essa saída do Tassiano. Vai ser o meia que pode ser a alternativa. O Alisson no meio quarta-feira já foi um teste. Quem sabe o Alisson não vire o novo Tassiano. Antes foi um erro, né? Antes de teste foi um erro, né? Se o Pedro Lucas e não bota pra botar o Alisson por dentro, antes de um teste um erro. Mas é a hierarquia. Não tendo ele já tá bom ali. Porque ele acaba jogando, né? Ele estando no grupo, o jogador insuficiente, ele acaba jogando. Nada contra o profissional, ele é o cara obediente, o Renato colocou ele em várias posições, ele nunca deu problema, ele nunca se atrasou, ele nunca chegou atrasado no almoço. O Grêmio nunca perdeu por causa dele, né, Alex? O Grêmio nunca perdeu por causa dele, ele só não tinha o protagonista. Talvez tenha deixado de ganhar algumas vezes com a contribuição dele, tenha deixado de ganhar com a contribuição dele, que ele não consegue... Ele é insuficiente, né? É que o problema é que além de ser um cara que está sempre pronto, ele era coringa, entendeu? Então ele aparecia em vários lugares ao mesmo tempo, ele estava sempre jogando, o Tassiano, sempre jogando. O Pedro perguntou pro Diogo da questão do time de amanhã, eu vou me atravessar aqui, Diogo. Porque tem uma Diogo novidade... não respondeu, ele não obedece os comandos. Eu não consegui. Eu tenho uma informação bombástica. Não é igual o Tassiano, que joga... Na próxima vez, quando vier uma informação, eu vou continuar falando, tá, Pedro? Quando vier uma informação, eu vou continuar falando. O Diogo não falou nem da Cicobi, nem do Cicobi hoje. Ainda Cicobi, não. Mas eu estou esperando pelo crédito, mais crédito do que não sei o que, não apareceu ainda. Vai, Diogo, vai no Cicobi. Vou no Cicobi, não é dia do Cicobi, mas é sempre dia do Cicobi, tá? É dia do Cicobi. É dia do Cicobi, tem razão. Não é pra seja qual for o seu plano, com o Cicobi você tem todo o crédito. Mais crédito, ô Maurício, mais crédito do que o Tassiano, que vai fazer a sua vida no outro lugar. Ele não deu certo aqui, ô Maurício, mas ele pode dar certo no Bahia. Hein, Guerrinha? Valeu o esforço, valeu o esforço. Não, ele vai pra Salvador, ele vai pra Faz praia, uma banda de axé. Vocês acham que eu tô de sacanagem nesse negócio, se ele vai poder enfrentar o Grêmio. Um amigo meu me disse agora que o Wendel não vai poder enfrentar o Internacional pelo Cuiabá. É o medo do gol do ex, né? É sempre o medo que tem. Ô Bagé, o Pedro perguntou pro Diogo da questão do time de amanhã, né? Mas tem uma novidade. Agora não responde. Tem uma novidade na lista que para mim é para ser muito saudado. O torcedor do Grêmio estava ansioso, que é o Elias. Sim, o Elias boa novidade. Até porque o Ricardinho perdeu o pai, né? Por Covid. E foi liberado pelo Grêmio até sexta-feira. Nosso abraço, tragédia familiar. Nosso abraço, que pavor. Solidariedade, 50 anos. E ele comemorava os gols batendo continência em homenagem ao pai, que era da Polícia Militar de São Paulo. Mas o Elias está no banco, é possível que jogue. E o Elias, ele não é bem um centroavante, embora ele possa executar essa função. O Elias é um jogador ele é um segundo jogador de ataque. Ele é de lado, Eu sempre vi jogar bem de lado. Ele é um segundo, né, Bagé? Ele é um segundo. Ele preferencialmente joga pela esquerda, embora ele seja pé direito. Na Copinha de 2019, quando foi decidida lá em Grenal a final, ele fez metade dos gols do Grêmio. Então ele tem facilidade também em se transformar num falso 9. Cair ali por dentro, mas ele é essencialmente jogador de lado, né?
Qual é o time que o Pedro quer escalar, Pedro? Qual é o time que tu quer escalar, do Inter ou do Grêmio? Eu quero saber qual é o time do Grêmio que vai jogar amanhã, ninguém responde isso. O Leonardo do Grêmio é Breno, Wanderson, Rodrigues, Kahneman. Amanhã ou no Grenal? Amanhã. Pedro perguntou amanhã. Breno, Vitor Ferraz. O David Braz está relacionado, né? David Braz. Deve jogar o garoto Emanuel. O David Braz vai embora. Está numa lista para ir embora. Aí o meio do meio para frente, do meio para frente vai ser muito interessante. O Pedro Lucas joga. Darlan, Lucas Silva, Pedro Lucas como meia central, Léo Chu de um lado e Léo Pereira de outro. E o Everton que se despede também. É Vitor Ferraz, David Braz e o Everton que se despede. Mas por que o Everton jogaria se ele vai se despedir, ô Bagé? Não entendo. Não, pra ter a despedida. Pra ter a despedida. Pô, Guerrinha, a despedida pra quê, cara? Pô, mas 500 mil precisa jogar, né? Vou te perguntar uma coisa, joga com o Léo Chu, Guilherme, joga com o Ricardinho lá na frente. Se o Marcos Guilherme for emprestado, vai ter uma despedida do Marcos Guilherme? Eu acho que vai ter uma de manhã e uma de tarde. Vai ter 2 despedidas. Pra ter certeza, né? Olhando a lista do Grêmio aqui. Despedida de cara que, enfim. Olhando a lista aqui do Grêmio. Olhando a lista do Grêmio, o Elias tem boas chances de começar o jogo. Porque dos jogadores relacionados, ele é o único com característica que pode fazer a função de centroavante. Ele tem de lesão muscular, né? Uma vez eu fui no Coliseu de Roma e senti a energia que tem naquele local lá, né? Onde as pessoas eram jogadas às feras, né? E aquilo fazia parte de um show. O futebol copia muito disso, né? Nas arenas são jogados os jogadores e aí eles têm os frutos da vitória e os percalços, né, e os ônus da derrota. Então, quando se fala agora aqui, porque algumas coisas chegaram para mim no Twitter, quando se fala que um jogador tá mal, a gente fala do jogador. O jogo de futebol dele apresentado dentro do campo tá mal. E aí isso abre possibilidade para deboche e tudo mais. Porque jogar no Inter, no Grêmio, tá dentro do pacote a pressão enorme que eles recebem. E é por isso que eles recebem bem. Por essa pressão também. Então, quando eu falo aqui do Marcos Guilherme em tom jocoso, Guerrinha, é porque o Marcos Guilherme está jogando muito pouco. Muito mal, e quando eu falo bem de um jogador aqui, porque ele está jogando mal. Desculpa, porque ele está jogando muito bem. Né? Então faz parte desse show que eles aceitaram e que eles aceitam e que eles, jogando no Inter e Grêmio, são muito bem pagos. Exatamente. Quando o jogador está bem, a gente diz que está bem. Por exemplo, se tirar o Edenilson do time, o cara vai na delegacia, vai ter que falar com o delegado. Guerrinha, quando eu vou cantar, Guerrinha, eu sou aplaudido ou vaiado. Exato. Vaiado nunca. Eu receber. Vaiado nunca. A grana do show, isso é que me interessa. O cara quer vaiar, vai a mãe dele. Vaiado, mas nunca foi vaiado, né, Pedro? Mas tu pega antes, né? Tu não deixa pra pegar. Às vezes não, pô. Eu lembro de uma vez. Eu lembro de uma vez uma história que o cara ia começar a vaiar no show do Pedro e o sujeito lá disse assim, vaiar não, só não aplaude. Ô Guerrinha, eu cheguei para um show do Pedro certa vez, ele não me deu ingresso, eu não paguei minha entrada, sem nenhum, fui lá e cheguei na bilheteria. Lado. Por que tu ia pagar meia entrada, Bagé? Por que tu ia pagar meia entrada? Não, daqui a pouco o cara... Mas daqui a pouco o cara tem lá, poderia ter, por exemplo, por muito tempo eu usava o clube do assinante CH, dava desconto, aquela coisa. Boa saída, que drible bom, rapaz. É um presidente mesmo. É um diplomata da ONU, Pedro. O Diogo tentando me apertar. Nosso líder aí maior. Aí o seguinte, ô Guerrinha, quando eu chego na bilheteria, diz quanto é que é. Tá, mas qual é que o senhor quer? Tá, aqui nós temos fulano, Beltrano, Ciclano, eu quero do Pedro. E aí eu coloquei ali, era R$60, eu lembro, coloquei. E ela me olhou de novo, o senhor tem certeza? Eu não entendi a pergunta, né? R$60. E não pedi desconto. E foi um dos melhores shows que eu fui. Depois ainda fui tirar foto com o Pedro, tietar ele lá nos camarins. Eu dizendo que os caras... Olha só, bem pouco que depoimento, gastou R$60 no Pedro. Que depoimento. Eu dizendo que o cara disse pro outro... Eu dizendo pro cara... dizerem assim, Maurício, o senhor tem certeza? Foi pior do que o cara dizer pra não vaiar, basta não aplaudir. O Alex me superou muito em canalice. Eu tenho um amigo meu que foi ao show do Pedro, quando terminou, perguntou pra um cara do lado, quando é que começa o show? Muito obrigado, vocês estão me ajudando muito na minha vida artística. Alemão, vem daí, Alemão, que esses bagaceiros